horário, Lili. Mata saudade, né? Se me pegar, me parecer. Lá perto da criança. Daqui você vai ver nada. Sai fora de lá. Fica tranquilo, viu? Não fique nervosa, nem ansiosa. Fique tranquilo. Já vai. Pode cantar um hino feio. Preparou na vida que o fogo vai cair aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Chave, tá lá, sei lá. Escravo. Vai lá, quem ensinou? Pega a marcha. Não pode começar. Esse tem que ser. Ela canta. Ela gosta de conversar, mas é o hino que ela diz tudo da igreja, da igreja, do inário. Ela canta tudo de cor, sabe? A igreja dela não tem nome, é a igreja fiel, é a igreja do Senhor. Né? Aqueles que são chamados de Deus não têm igreja. É. Chamada de igreja fiel, né, minha irmã? Que vão estar com o Senhor para sempre. Ele mesmo, você vai cantar, né? Ele vai cantar depois. Nós vamos aproveitar então. Está voltando só com mais uma pessoa? Pode começar. Meu cunhado, agora de conversando, ele leva hora, né? Esse tem 20 minutos, né? Quantos minutos? Ela tem uns 10 anos. Os meninos têm uma conferência aqui. Vamos no diferente cantar o hino, então depois a gente abre aqui. Canta o hino. Louvado seja Deus. Deus que ouve no deserto, fez brotar da rocha água cristalina, saciou a fome, deu a sua proteção. Grande é o nosso Deus e reina para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, floresça o meu deserto. Deus, floresça o meu deserto. Pois eu sei que o poder está em tua mão. Ó Deus, floresça
Quem canta mais um veio. Canta mais um, só vitória. Esse culto hoje é um culto de ação de graça. Um culto de ação de graça, um culto também que a irmã está aniversariando. E com a obrigação de graça a gente deve cantar bastante. Amém? O louvor liberta. Fala assim, o louvor liberta. O louvor liberta. Glória a Deus. Às vezes a solidão quer me destruir e penso que pra mim não tem mais solução. Parece que o mal está vencendo o bem, parece tão comum ninguém ama ninguém. Me lembro que Jesus morreu na cruz pra me salvar. Me sinto tão feliz que a vitória alcancei. É Jesus que me coloca de pé, renova o meu viver, faz de mim um campeão. É Jesus que me coloca de pé, renova o meu viver, faz de mim um campeão. Aleluia. Me lembro que Jesus morreu na cruz pra me salvar. Me sinto tão feliz que a vitória alcancei. É Jesus que me coloca de pé, renova o meu viver, faz de mim um campeão. É Jesus que me coloca de pé, renova meu viver, faz de mim um campeão. Faz de mim um campeão. Glória a Jesus. Nós vamos aproveitar esse momento e nós vamos. Eu quero convidar o pessoal para aproximar. O pessoal está aí, está ali fora. Nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Nós vamos iniciar esse culto de ação de graça. A Bíblia fala que a nossa vida é como um corpo ligeiro. Né? Eu estava lá no Carapina, ministrando um culto fúnebre. E eu, nessa ministração minha, eu falei que nós estamos numa grande fila. Né? Nós estamos numa fila. E amanhã pode ser o meu dia. Pode ser o seu dia. E se não estivermos preparados, tem um folheto que muita gente sobe nas ruas, onde você passará a eternidade. É um folheto bem conhecido. E estava ali, o morto estava ali no caixão, muita gente estava ali. E eu falei assim, eu não sei se amanhã vai ser meu dia. Porque eu sei que toda fila, não existe uma fila que alguém não fique com ansiedade de passar na frente. Nos bancos é aquela correria para querer passar na frente. Tem pessoas que até marcam lugar. Olha, você liga aqui para mim que eu vou ali e volta correndo, quer fazer 3 coisas, mas não quer perder o lugar da fila. Aí eu falei assim, eu estou na fila, mas se alguém nesse momento quiser passar na minha frente, eu deixo. Eu só vou não, mas ninguém quer passar na frente de ninguém. Ninguém quer passar na frente do outro na morte. Ninguém quer morrer. Agora, por que ninguém quer morrer? Porque a morte, ela não faz parte do ser humano. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Então, a morte é como um objeto estranho. Ela veio por causa do pecado. Eu vi uma vez, há muito tempo, não sei se foi fantástico, um cientista, ele
ele exemplificando em forma de tipologia, como seria uma pessoa quando está morrendo. Qual é o quadro de uma pessoa quando ele está morrendo? E a gente vê uma pessoa, às vezes não fala, como é que essa pessoa sempre está morrendo? A morte fala, olha, prepara, daqui 2 minutos eu vou te levar. Como é que eu falo essa pessoa, os quadros dessa pessoa? Né? O desespero. Né? E o cientista, ele exemplificou que é como uma pessoa, ele descendo de um barranco escorregadio, molhado, né? Ele sabe que lá embaixo tem 200 metros de altura, ele vai espencar, vai morrer, então ele crava a unha ele crava a unha ali naquele barro e vem escorregando os seus dedos, querendo, né, achar uma defesa para não cair. É um desespero que tem no momento, né? Então traz essa ansiedade do momento agora. Então ele descreveu a morte assim, entendeu? Então é por isso que ninguém quer morrer. Se eu perguntar para qualquer pessoa de 90 anos, 95, 100 anos, né? Você quer morrer? Eu falo, pastor, me ignora a minha pergunta, mas eu não quero. Porque não dá para fazer mais nada, mas não quer. Ninguém quer morrer, né? Eu acho incrível que eu ainda exemplifiquei. Eu estava na cidade de Assis, pastor de igreja, e tinha um senhor que estava com 97 anos, e ele estava perdendo a audição, estava com problemas seríssimos de saúde. Ele sabia que estava chegando o fim. E de vez em quando eu ia visitá-lo, eu perguntava assim para ele, assim, uma tonalidade meio alta, para ele escutar, como é que o senhor está? E ele respondia assim, ó, eu estou com minha mala arrumada. Porque ele estava querendo dizer, estou pronto para qualquer hora viajar. Aí passou um mês, eu estava visitando ele, aí ele foi para o UTI. Sentiu mal, foi para o UTI. A esposa dele chegou e falou, a família pediu, pastor, vai lá, porque o médico falou que ele não passa de hoje. Aí eu fui lá visitá-lo, e quando eu cheguei lá, ele estava assim, como se fosse assim, uma cobertura, parecendo um véu cobrindo ele ali. Eu estava adubado ali, era um adubos ali, estava respirando com oxigênio. Aí eu cheguei para ele assim, olhei para ele, eu falei, está me conhecendo? Ele olhou assim para mim, olhou assim, meio assim na minha cabeça que estava. Eu falei assim, como é que você está? Ele já sabia a minha pergunta qual era, já sabia o sentido da minha pergunta e já tinha a resposta. Olha ali, nos últimos segundos ali, para entregar a sua vida, morrer. Ele vira para mim assim, com o braço todo canalizado ali, né, respirando ali, com oxigênio ali, tubado, vira, faz assim com a mão, faz assim com o dedo e faz assim com o dedinho, ó. Minha mala está pronta, aleluia. Glória. Quase 100 anos de idade. Um homem que soube viver, aproveitou a sua vida aqui e lá no céu. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro estava numa situação, ele estava preocupado. Ele queria saber, Senhor, o que será de mim? Eu deixei tudo para te seguir, e o que eu vou ganhar com isso? Eu era pescador profissional, larguei a pescaria para te acompanhar, e o que será de mim? Jesus responde para Pedro, Pedro, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos ou irmãs, que tem deixado por causa de mim, ninguém que vai ter aqui na terra 100 vezes mais e depois a vida eterna. Glória. Então Jesus nos prometeu os 2 lados da vida com sucesso. Uma vida aqui, porque a Bíblia diz que verdadeiramente serás alimentado. É o que a Bíblia nos promete. No Salmo 1 e muitos salmos, a Bíblia nos promete o quê? Um suporte da parte de Deus para a sustentabilidade da nossa vida aqui na terra e depois ainda a vida eterna. Então, quem sabe viver é aquele que sabe viver bem aqui com Jesus e depois ainda ganhar a vida eterna. Amém? Nós vamos, neste momento, eu quero fazer oração, vou passar para o pastor Ari, ele é pastor regional lá de Vitória da Assembleia de Deus, é meu filho, nós convidamos ele, vai estar aqui conosco no nome, e vai estar domingo lá, aqui também de novo, domingo às 18 horas, e vai estar às 19h30 lá no Carapina. O tempo dele é muito corrido, e nós vamos aproveitar, vamos fazer essa oração, passar para ele, está lendo aqui uma palavra de abertura, depois ele vai certamente estar dando uma explanação, e depois nós vamos ver alguns louvores, né? E nós vamos deixar o Espírito Santo direcionar o culto. Amém, irmãos? Amém. Quem tem fé que Deus vai fazer um rebuliço aqui nessa tarde? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando. Estava na igreja ontem? Não. Não? A senhora apareceu com ela. Ela aproveitou a oportunidade aqui
dizer a vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Eu moro lá em Vitória, Espírito Santo. E é um prazer estar aqui em Valadares, na casa de vocês, junto com um povo que teme ao Senhor, né? Porque, em certa ocasião, Jesus estava ministrando alguns ensinamentos. Alguém chegou e disse: Senhor, aí fora está sua mãe e seus irmãos, querendo te ver. E Jesus, indiferentemente, disse a ele: minha mãe, meus irmãos, são esses aqui que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, aqueles que dão prioridade à palavra de Deus, que priorizam o que é de Deus, são considerados sábios, porque pegaram a melhor parte, uma parte que não vai ser tomada, não vai ser tirada de vocês, de forma nenhuma. Vamos ler um trecho da Bíblia aqui? Antes de você ler, vamos fazer uma oração. Eu queria ler e orar. Porque eu queria pastor ali para fazer uma oração ali. Ah, tá bom, aí não pode orar. Aí depois você lê e depois você ora. Amém? Vamos abrir com uma oração. Senhor amado, estamos, ó Pai, aqui na casa da tua serva. O Senhor Deus, o Senhor verdadeiramente é aquele que nos conhece, que sonda ao profundo dos nossos corações. Estamos reunidos aqui, Pai, nessa tarde, para celebrar, ó Pai amado, mais um ano de vida da tua serva. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, Pai, que o nosso tempo é de 70 anos e o Senhor tem agraciado esta vida, Senhor Deus, por mais 20 anos, ó Pai. Senhor Deus, um tempo determinado que o Senhor vai poder, é só o Senhor que sabe. Mas nós estamos agora neste momento, ó Pai, louvando e exaltando o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai, Senhor Deus, que a tua serva estivesse, ó Pai, no seio da tua família, teus amigos, Senhor, como uma mulher virtuosa. Ó Pai, o Senhor fala na tua palavra: quem acha uma mulher virtuosa, Pai, acha uma pedra rara. Eis aí uma pedra rara para a família, para os filhos, Senhor Deus, e para a tua obra, Senhor. Eu, Senhor, meu amado, que esta vida, que palavra lá, Senhor amado, Deus de misericórdia, Senhor, com uma vida correta diante de ti, Pai, porque ela tem renunciado, ela renunciou, Senhor, Pai, a si mesma para viver a tua vontade, e que seja feita na vida dela a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra aqui diz assim: Fica mais ali um pouquinho. E aí, porque aí todo mundo te vê. você sai do obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem assegurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Bem, amados, essa é uma leitura que ela não é especialmente para uma pessoa. Eu, desde quando me converti, eu percebi que Deus, Ele sempre fala fazendo um apanhado
para muitas pessoas, porque todos nós temos nossas necessidades. Eu, ainda há 3 dias atrás, um aleijado numa cadeira de roda parou na porta da minha loja, em Vitória, e eu fiz uma oração para ele. Deus mandou dizer uma coisa no ouvido dele, eu não sabia que ia trazer tanto conforto para ele. Eu fui no ouvido dele e falei com ele assim, até com ar de brincadeira, falei assim, olha, não fica triste em ser cadeira de roda, porque essas pessoas que estão passando por você aí, Deus está me dizendo que são mais aleijadas do que você. Quando eu terminei essa frase, ele começou a chorar. Não é chorar assim, sem lágrimas, não. Ele chorou de fazer barulho. Chorou como uma criança. Eu disse a ele, olha, Deus manda falar com você, meu irmão. Quando ele chorou, aí Deus manifestou o Espírito Santo de Deus. Ele se arrebentou, eu falei para ele, ó, Deus manda falar com você. Que há muito mais cegos e aleijados em sua volta do que você nessa cadeira. Deus manda falar com você para repreender o espírito de revolta, de tristeza, de incapacitação, porque você é um homem temente a Deus. Porque carrega consigo a Bíblia e Deus no seu coração. Então você, não existe nada de errado com o seu físico. Uma palavra de conforto para um homem que anda o dia todo empurrando aquela roda, uma cadeira de rodas, mas um homem que tem esperança. Porque o grande problema nosso é a falta de esperança. Eu gostaria de aproveitar e convidar todos vocês para o culto de amanhã, né? Qual o endereço? Às 18 horas. Às 18 horas. Como é que chama o lugar lá? Rui Vitoruna. Rui Vitoruna, onde nós estaremos trazendo uma mensagem de esperança. E eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês, esse mesmo autor dessa leitura aqui, ele diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que me chama muita atenção. É que ele diz que com o passar dos anos da vida de um ser humano, ele vai deixando passar despercebido as coisas importantes da sua vida por causa do colorido, por causa da fantasia. E Deus, ele fala claramente através de Salomão uma coisa interessante, que o homem vai perdendo aquilo que lhe é precioso, o equilíbrio. A Bíblia, ela fala sobre os mordedores, tem gente que não sabe o que quer dizer isso, Eclesiastes 12, mas lê, não sabe, a Bíblia está falando sobre a velhice, os mordedores são os dentes que caem. O homem começa a ter medo dos degraus. A Bíblia fala de uma maneira diferenciada, o homem não entende, mas é por causa da visão. E com o passar dos anos, olha, eu já preciso de óculos. Chega um tempo que nem o óculos resolveria o problema. A Bíblia fala que teríamos medo de chegar a uma janela dessa altura, porque teríamos medo. A distância que é de 50 centímetros pareceria para nós 5.000 metros. Teríamos medo. Aí iriam-se os mordedores, a visão, a audição. Aí alguém, eu disse um dia uma mensagem, porque tinha muitas pessoas ricas naquela igreja, eu senti necessidade de dizer isso. Aí eu disse, olhei para as pessoas e senti desejo de dizer isso. Bem, alguém pode desafiar a palavra de Deus? Pode. Alguém pode dizer, não, eu mando implantar dentes. Caíram os dentes, os mordedores caíram, eu mando implantar os melhores. Existe tecnologia para isso. A audição, eu compro um aparelho e mando colocar e passo a ouvir como uma criança. Dou parabéns para você que pode desafiar uma profecia do Pai, né? Trazendo de volta aquilo que Deus disse que iria embora em sua vida. Aí, eu me lembrei de um detalhe interessante, que
Salomão diz também que vai embora o paladar. Vejam bem, queridos, coisa interessante. E reflitam sobre isso. Não refletir agora, reflitam depois. Quem pode plantar paladar no ser humano? A sua esposa colocar um bife de filé mignon na mesa para você, e você cortar o bife, botar na boca e falar: mulher, que carne é essa que não tem gosto? E ela dizer: não, meu amor, isso é um filé mignon. Parece um chiclete que perdeu o açúcar, porque ele não tem mais paladar. E não há medicina no mundo que pode trazer de volta ao homem o paladar. Só Deus. Amém? Então, enquanto podemos, enquanto temos coragem para descer degraus, enquanto temos uma boa visão, uma boa audição, é nessa hora que devemos louvar o Senhor, bendizê-lo e buscá-lo em espírito e em verdade, para quando chegar a hora que os mordedores forem embora, e na hora que a nossa audição for embora, a nossa visão, e que até o nosso paladar for embora, nós podemos ter esperança de estar com o Rei dos Reis, com o Médico dos Médicos, com aquele que faz tudo novo de novo. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero neste momento te exaltar e te bendizer. E quero te dizer, Pai, que o Senhor é o Deus absoluto, Senhor da vida e da morte, Senhor de todas as coisas. É o Senhor que move todas as coisas. É o Senhor que pode dominar o tempo. É o Senhor que pode mudar o tempo. O Senhor é absoluto, digno de louvor e de majestade, digno de toda honra e de toda glória. Pois eu fecho os meus olhos, Pai, e vejo os teus feitos, o mar e suas profundezas e tudo o que foi criado ali. O céu e a terra que o Senhor os fez e os estendeu. Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja presente no nosso meio, Pai, para que nossas orações não sejam para os nossos próprios ouvidos, mas que o Senhor possa estar presente na sua onisciência, na sua presença e onipotência. Nós pedimos, não só pela vida da tua serva que está aqui presente, mas por cada vida aqui que ainda tem um longo caminho a percorrer. E na sua infinita misericórdia, no teu incomparável amor, o Senhor possa olhar para nós como filhos que dependem do Pai, como filhos carentes que precisam do Pai. Eu peço ao Senhor suplicando, Pai. O Senhor enviou o teu servo lá de Vitória. Aqui em Valadares tem muito profeta, tem muito homem de Deus. Mas o Senhor quis assim me transportar até este lugar, para estar aqui contribuindo, somando o teu povo. Eu agradeço ao Senhor o privilégio e a oportunidade. E peço ao Senhor, suplico, que abençoe este povo, este lar, esta rua, os vizinhos, e que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos a respeito da tua serva, e tomá-la em tuas mãos, que ela possa descansar no Senhor, esperar e confiar no Senhor. Realmente não falha. E a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião e não se abalam. A sua palavra também diz que aqueles que amam a tua lei e que nela meditam de dia e de noite são como árvores plantadas à beira de rios, que nenhuma folha cai fora da época e os frutos vêm na época certa. Eu agradeço ao Deus amado por esta oportunidade, por esse privilégio, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.
E as palmas no chão, amém, irmão? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos estar cantando alguns. Vamos fazer um culto assim. Eu gosto de ver esse culto aqui, Deus me mostra nele. Deus me mostra nesse culto aqui restauração. Amém, irmão? Deus me mostra a restauração aqui. O pastor Ariel finalizou com a palavra: serão como a árvore que se encontra à beira do riacho. Uma árvore à beira do riacho, ela não precisa ser nutrida pelo homem, porque ela já está ali na fonte das águas. Uma pessoa que está à disposição de Deus não precisa mais de uma sustentabilidade, porque já tem a sustentação maior. Já tem Deus para nutrir a sua alma, renovar o seu espírito. Então por isso que a Bíblia fala: e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que está debaixo da proteção de Deus, tudo quanto fizer prosperará. E eu falei muito nessa palavra, porque Deus tem cumprido isso na minha vida, e Deus há de cumprir na sua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Se é uma das coisas que o mundo comenta hoje, a palavra mais badalada hoje nas igrejas é prosperar. Pessoas esqueceram da volta de Jesus. Só falam em prosperidade. Tudo é prosperidade. Você entra na igreja, do início até o fim, você dificilmente vê uma mensagem que fala o que Deus está tratando. Chega lá: olha, Deus está prometendo chave aqui nesta noite. Deus está prometendo aqui chave nesta tarde. Deus está dando carro novo. E você só tem prosperidade, não tem gozo para o Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo. Então nós temos que pensar, porque os anjos profetizaram que Jesus estava voltando. A Bíblia diz que quando Jesus estava subindo, uma coisa muito gloriosa que eu apego, é que ele estava subindo e os discípulos ficaram olhando. Eles não sabiam o que fazer, mas os anjos disseram: olha, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Então os anjos também profetizaram que Jesus está voltando. E hoje os homens esqueceram de recapitular, de dizer que ele está voltando. E como os homens estão esquecendo, Jesus falou: olha, se eles pararem, as pedras clamarão. E como o pastor não está falando disso, a natureza está dizendo que ele está voltando. E nesta tarde nós queremos declarar que Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Se ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Crer no amanhã não é para qualquer pessoa, não. É para nós que estamos aqui. Vamos cantar, só pegar essa deixa eu me machucar.
posso ter um amanhã abençoador na minha vida. Se eu tenho certeza que Ele vive, eu mesmo passando provas, eu posso cantar o hino da vitória, porque eu tenho certeza que Ele vive. Isso para mim é importante, irmãos. A certeza que Ele vive. O homem quando tem convicção, a pessoa quando tem certeza, olha, ele enfrenta barreiras, ele não arreda o pé, ele diz, é isso mesmo, eu creio, pode me matar, mas eu não vou afastar de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele grande dia, na tribulação, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que quiser ganhar, perderá. Aquele que quiser ganhar, perderá. Aquele que quiser perder, ganhará. Vai chegar o tempo que a gente vai poder falar de Jesus. Hoje nós temos essa liberdade aqui de falar de Cristo. Mas vai chegar o tempo que você não vai poder nem ler a Bíblia que vai ser tomada nessas mãos. Depois do arrebatamento, vai ser uma desgraça total. A grande tribulação. E quem o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E o que será de nós? E o que será do povo que não foi arrebatado? Mas nós cremos. Se Ele vive, eu posso crer no amanhã abençoado. Se Ele vive, eu já creio em novos céus, em novas terras. Eu creio na promessa do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Credes e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Moradas para você, moradas para mim, moradas para nós que estamos aqui nessa tarde. E não podemos perder mais tempo. Porque tem muita gente perdendo tempo achando que amanhã pertence a Ele. Não podemos perder tempo, temos que começar agora. A Bíblia fala assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Então nessa noite, nessa tarde, noite, já é momento de decisão, momento de não parar mais. O diabo está colocando cegueira em muita gente, irmãos. A mente já não está dando para entender mais. Ele quer ganhar as duas coisas. Ele quer servir a Deus e quer servir também esse mundo. E a Bíblia fala assim, nós não cocheamos entre dois caminhos, para nós escolher se é Jesus ou é Baal. Mas eu tenho certeza que o teu coração está dizendo esta tarde, eu prefiro Jesus. Oh, aleluia. Nós preferimos Jesus, não há nada melhor do que Jesus. Esse homem aqui que está tocando violão, o testemunho dele diz que ele é mudo, né? Era mudo, paralítico, frágil, canceroso, desgraçado. Se a graça de Deus, você olhava para ele e falava assim, isso é um dos mais miseráveis, preferia ser abortado. Mas a Bíblia diz que Deus pega o homem que está no mundo e coloca assim. Esse é Deus que faz a transformação, que faz o milagre acontecer e que quer fazer aqui nesta tarde algo especial. Santo de Deus está presente aqui nesta tarde. Aleluia! Aleluia! Se você tiver sensibilidade espiritual, sinta aí um vento soprando sobre a tua vida, querendo transformar, fazer você um novo homem e uma nova mulher. Aleluia! Vem aqui cantar isso. Esse menino aqui também é um menino simples também, que veio de Vitória. Você olha assim para ele, você não vê nada. E ele fala assim, vê certo que eu não sou nada. Aleluia. Mas Jesus é tudo na minha vida. Ele vai estar louvando ao Senhor aí. Aleluia. Primeiro queria agradecer aos irmãos, Pai do Senhor vocês. Amém. Falou, sou lá de Vitória do Espírito Santo, estou junto com o pastor aí. Para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, na igreja do pastor aí. Me veio a lembrança agora na mente, nós estamos falando aqui sobre a foto de Jesus. A minha avó, o último contato que eu tive com ela com 86 anos, eu ia na casa dela e ela não podia sair da casa dela sem cantar, que era prazeroso para ela ouvir eu cantar. E ela chegou para mim e falava assim para mim, meu filho, não largue Jesus por nada, porque Jesus Cristo está voltando. Aí um amigo meu chegou para ele e falou assim, mas como a senhora pode falar que Jesus Cristo está voltando? E esse monte de gente, eu estou desde pequeno ouvindo que Jesus Cristo está voltando e esse pessoal está morrendo aí.
ela falou bem assim, ó, esses novos estão morrendo, para eles, Jesus Cristo já voltou muito tempo, porque não tem jeito mais para eles, já morreram. Agora nós que estamos vivos, ainda há tempo para nós. Porque ele pode voltar a qualquer hora. Amém? Breve vem o grande dia em que as lutas virarão, todos mares de agonia, esse mundo cessará. Cessará.
assim, ó. Jesus é bom demais. Ele é tão bom, irmão, que nos permitiu estar aqui nessa tarde. Seja bendito.
Louvamos o Senhor por mais um. Olha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você Eu gosto muito desse livro, o pastor Luiz também gosta, porque ele fala, ninguém pode dizer que sou, só ele é. Glória a Deus. Se você souber, quem chamar o Senhor também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cantar o nome nesta noite. Aleluia. Quando Cristo expirou, Glória a Deus. a minha vida transformou, Aleluia. meus pecados sobre a cruz, então Glória a Deus. Aleluia, Jesus. eu não consigo explicar as maravilhas de Deus, vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Toda vez que eu glorifico, os seus anjos dizem amém. Se eu morro com Cristo no lado, o homem sofre porque quer. Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou ele. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Da gente a morrer, morrendo sem poder viver, desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar os teus joelhos e falar, confessando Jesus Cristo é o Senhor. E eternamente vão sofrer, quando estamos triunfantes. E a tempo vem venha movendo pra esta luz, venha a nós graças do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, os seus anjos dizem amém. Se eu morro com Cristo no ar, o homem sofre porque quer. Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou ele. O homem sofre porque quer. Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou ele. Irmão, nessa tarde é um culto de ação de graças. E eu não sei se tem alguém aqui que gostaria de dar uma saudação, de falar alguma coisa. É um culto de ação de graças. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A oportunidade no oração do pastor. Não, fica à vontade. Pastor, eu tive a oportunidade de estar orando. Glória a Jesus. Mas o Senhor tocava em mim. Aleluia, lá em 1 Pedro. Glória a Deus. A partir do 21. Glória a Deus. De por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém. E deu glória.
para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, Aleluia. para a caridade fraternal. Glória a Deus. Não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerado, que lindo, né? Sendo de novo gerado, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Glória a Deus. Amém? Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da Glória a erva, Jesus. secou-se a erva, É Deus. a sua flor. Mas a palavra do Aleluia, Senhor Jesus. permanece para sempre. Aleluia. E essa palavra que é entre nós foi evangelizada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a O que é Jesus. que eu quero falar nessa palavra? Glória a Deus. Eu quero falar para vocês que diante de vocês Glória a Jesus. está um pouco frágil. Grande Deus. Que quando eu olho para ela, quando nós olhamos, nós podemos perceber um pouco frágil. Deus. Mas sabe como eu vejo a Dona Flor? Eu vejo como Davi. Aleluia, Jesus. Vocês que conhecem, conhecedores pastores, né? Homens de Deus que conhecem a palavra, viu que Davi era um menininho, Aleluia. mas dentro dele existia um grande eu sou. Glória a Deus. Existia Glória a a Jesus. resplandecente estrela. Alás. Calabax. E através daquela vida, Aleluia. ele venceu Golias, que era um gigante. Aleluia, Jesus. E eu quero louvar ao Senhor por ter me dado a oportunidade, grande oportunidade essa, de conhecer as filhas, os filhos de Dona Flor, Glória a Deus. de poder ter entrado nessa casa muitas vezes, ainda quando Dona Flor Grande Deus. era a jovem, caminhava, Dona Flor tinha os seus afazeres, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E uma coisa assim que até me choca falar, eu sei que talvez vai mexer um pouco com a família, mas quando a Dona Flor ela é uma pessoa assim, tão maravilhosa, sinceramente falta palavra para descrever a Dona Flor. Porque quando ela viveu o filho amado, que vinha, seu marido, que vinha fazer 5 café da tarde com ela, todas as filhas em desespero. Isso a gente lembra, dói, é até doloroso. E essa mulher que vocês estão vendo assim um pouco, olhando aparentemente os nossos olhos humanos, a palavra do Senhor fala assim, meu pastor, Deus não fez o homem como homem. Aleluia. E verdadeiramente não vê. Nós estamos vendo um ser frágil, que necessita de ser cuidado. Aleluia. Mas eu quero falar para vocês, é uma grande mulher. Glória a Aí Deus. naquele tanque, eu cheguei perto dela e dei assim um abraço nela e falei, Dona Flor, tem muita dor. Ela falou, mas eu vou suportar. Aleluia. Eu vou vencer. Louvado Eu, seja jovem ainda, saí dali, sinceramente, já conhecer Jesus envergonhada. Glória a Deus. Eu vou vencer. Era uma mãe que estava com o filho, o corpo ali, estava o corpo para ser enterrado e aquela mãe fortalecendo os filhos. Aleluia. Essa mulher, ela soube perder, ela soube ver os filhos partir para a América e saber. E soube abraçá-los de volta. E assim como eu esperava a volta dela. Aleluia, Jesus. Hoje, conversando com alguém aqui, falei porque ela não são com todos que ela fala, hoje, né, que ela conversa, mas com o Rafael parece que ela escolheu ficar em casa para receber a ela. Parece que você estava conversando. E você lembra, mãe? Você lembra ele conversando com ela? Que a Hélia lembra, minha filha. Aleluia, Jesus. Onde a senhora quer? Ir ao aeroporto ou esperar em casa? Eu quero esperar aqui. Aleluia, Jesus. Essa é a Dona Flor de Deus. Glória a Deus. Tantos filhos, Glória a Deus. forte e capaz. Glória a Deus. Quantos jovens, no mundo de hoje, que o Senhor está chamando, como ele falou, porque o Senhor está chamando para levantar um grande exército. Porque nós sabemos que aquele gadareno, minutos antes, ele estava acorrentado, ele estava aprisionado. E quando o Senhor Jesus libertou, ele verdadeiramente ficou livre. Aleluia. Minutos antes ele era possesso.
2.000 demônios malignos. E aquele homem estava ali, possesso, e minutos depois ele já saiu pregando o Evangelho. E o Senhor está aí para nós. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, verdadeiramente, o nosso corpo vai no jeito. Mas neste corpo, que está aqui, que nós olhamos e achamos Glória a Jesus. que é um corpo até dependente, sim, mas atrás disso aqui, Glória a Deus. deste corpo, Oh, aleluia. tem uma grande mulher. Glória a Jesus. Aleluia. Uma vencedora. Glória a Deus. Porque se essa vida partisse agora, o lugar está lá. Glória a Jesus. Está Aleluia. preparado para ela. És grande. E quem preparou não foi homem nenhum. Aleluia, Foi o Jesus. rei dos reis. Glória a O Deus. rei dos reis. O Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecê-la. Conheci Glória a quando Deus. ainda bem forte. E Grande estar aqui hoje. Aleluia. Eu tenho certeza que Glória nada a Jesus. acontece por acaso. Recebi É, esse Deus. convite da filha dela de estar aqui. Glória a E Jesus. estou feliz e louvo Glória a a Deus. Deus por mais um ano de vida na Glória, dona Flor. glória, glória. E ela está nas mãos do Pai. Obrigada. Com certeza, o que o Senhor deixou É, para que Deus. ela fizesse aqui na terra, Aleluia. ela já fez. E mais, tempo que ela ficar, verdadeiramente para a alegria dos sonhos, porque é verdadeiramente Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. para falar para a dona Flor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar e adorar o nome do Senhor, né? Este vivo foi estado conosco nas horas de glória, nas horas de vitória. Sim, meu Eu louvo Deus. pela vida do irmão que veio. O Senhor falava como ela ia chegar aqui. E o Senhor trouxe na cobertura de sangue de glória. Aleluia. Minhas irmãs de oração, Lesita, a Wanda e outros irmãos, tudo me ajudaram. E eu louvo a Deus por essa vitória. Que o Senhor está neste lugar, como nós agradecemos ao Senhor. O Senhor se faz presente. A maior gratidão que nós temos que dar ao Senhor é o louvor. Que Ele está neste lugar. Emanasse da rádio canta na Baxém. E sabemos que este culto é sem memorial diante do Senhor. Nós vamos cantar em agradecimento ao Senhor, este lindo companheiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É o
Senhor, não sei porque eu sou que é isso. Lá mais. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor. E na luta Jacó disse assim: abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. E na luta Jacó disse assim: abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Pastor lutou com o anjo do Senhor. Pastor lutou com o anjo do Senhor. E na luta pastor disse assim: abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. E na luta pastor disse assim: abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Abençoar, você não vai. Carro de fogo tem este lugar, para de guerra, para guerrear. Carro de fogo tem este lugar, para de guerra, para guerrear. Olha aí esse varão, uma bandeja nas mãos, para alimentar os pés, esse buraco na frente, quem mandou esse varão? Foi Jesus de Nazaré. Ele Gabriel, 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 ele que chegou, ele mudou, ele Gabriel, ele que chegou, ele mudou, ele Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Segura nas mãos de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, nós estamos terminando aqui a nossa parte. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus, eu estava almoçando hoje, estava almoçando lá, fazendo algumas coisas lá, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu pedi licença para ele, assim, fui lá e anotei alguma coisa assim. Mas não tem nada melhor na família do que a gente ver sempre ali plantado uma coluna. Essa casa aqui, eu não sei quantas colunas que tem nessa casa, mas certamente tem muitas colunas. Glória a Deus. E são as colunas que dão a sustentabilidade para que essa casa possa permanecer. Glória a Deus. Espiritualmente falando, e literalmente falando, a dona Flor ali é uma coluna. Glória a Deus. Ela é mais do que uma coluna, ela é uma coluna feita em cima de uma sapada. Aleluia, Jesus. Para dar sustentabilidade, né, à vida espiritual. E muitas das vezes a gente não sabe porque a luz, a lamparina ainda não apagou. Porque às vezes
Parece que não, a gente não entende isso. Mas o pastor Ari, nós somos primos, e a família era uma família toda do catolicismo. E dentro dessa família grande nasceu um homem chamado Eurico. E esse homem, ele mandava todos os dias cartas para toda a família falando a respeito de Jesus. Esse homem para mim foi um exemplo que eu pude olhar e vê-lo e trazê-lo como minha vida para poder fazer alguma coisa e pensar em algo espiritual. Aleluia, Jesus. Esse homem uma vez eu estava contando, um ladrão entrou dentro da sua casa, ele estava para a igreja. E quando ele abriu o portão, o ladrão assustou e tinha um muro mais ou menos quase nessa cor verde. E o ladrão conseguia pular e não conseguia. Quando conseguiu alcançar lá, e conseguiu levar o corpo, ele segurou nas pernas do ladrão. E o ladrão, me solta, pelo amor de Deus, ele segurou e puxou o ladrão para baixo. Falou, não me mata, não me mata. Falei, não vou te matar. Levou para a casa dele, assim, a cozinha ficava aberta assim. Sentou, senta aí. E ele sentou, com medo que ele queria buscar água. E falou para a esposa dele, prepara o jantar, porque hoje eu vou jantar com meu amigo. Aleluia. Levou a palavra de Deus para ele, e aquele homem começou a tremer as pernas, e não sabia o que talvez ele não quis me matar antes, porque não queria me matar de barriga vazia, e vai me matar de barriga cheia. Aí depois, quando ele despediu o homem falou para ele, moço, eu estou sem força para ir embora porque estou envergonhado. Irmãos, e aí que a Bíblia diz, outra vez, vereis a diferença daquele que serve a Deus e para quem. Aleluia, Jesus. E ser coluna não é fácil. Glória a Deus. Ser coluna não é fácil. Ser luz não é fácil. Ser sal não é fácil. Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo e o sal do mundo. Aleluia. O sal não é somente para poder temperar, mas é para preservar. Aleluia. E crente que às vezes conhece e não preserva a palavra, ele é como se fosse uma pessoa que não conhecesse a verdade. E nesta noite, e esse tio meu, ele ganhou hoje quase a família inteira. Só na minha casa tem 12 pessoas. Meu pai, depois veio minha mãe, depois veio meus tios, por último agora veio o pai dele. Né? Chegou agora o pai dele, é irmão de meu pai, é o último irmão que está vivo, né? É o último irmão, né? Aceitou Jesus porque eu estive na casa dele, esteja conversando, e o prazer do filho é meu pai, como pastor principalmente. Aí Deus até me usou uma palavra, falou assim, olha, Deus está me usando a falar uma coisa com você. Você vai parar de falar de Jesus para ele e manda a sua filhinha falar. E a filhinha pequenininha, quantos anos tem ela? Agora tem 7, na época tinha Uns 5?